Amém. Podem sentar, queridos. Amados, deixe a sua Bíblia aberta no livro de Jonas. Nós vamos hoje passear nesse livro aí. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa mensagem hoje. Queria que você, eu sei que está quente, peço mais uma vez aí desculpa a você, isso é provisório, mas o Senhor está nos encaminhando e nos impulsionando a um novo tempo. Então, essas dificuldades nós vamos vencer na autoridade do nome de Jesus. Amém, queridos? Então, mas eu queria que você prestasse bastante atenção agora na mensagem. Não converse, não discuta, não fale nada com ninguém. Só preste atenção agora. E deixe literalmente o Espírito Santo falar contigo nessa hora, em nome de Jesus. Queridos, Lucas capítulo de número 11, o Senhor Jesus está falando ao povo e Ele está trazendo ao povo novas formas de agir e de viver. O Senhor está literalmente destruindo alguns conceitos e reconstruindo alguns novos conceitos no meio do povo de Israel. E no meio de todo esse discurso, ele diz e ele afirma: há uma geração com um coração duro e um coração perverso. Há uma geração com um coração duro e um coração perverso. E no meio disso, ele cita então o profeta Jonas. E ele diz: olha, geração dura e perversa, nenhum outro sinal te será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. E aí, queridos, eu preciso te contextualizar um pouquinho. Quem foi Jonas? Jonas foi um dos profetas que escreveu um dos 12 livros dos profetas menores. Talvez você não saiba, mas só para que você fique ciente. A Bíblia, ela é organizada por partes. E nós temos os livros proféticos. E nos livros proféticos nós temos os livros dos profetas maiores e os livros dos profetas menores. Essa classificação não é uma classificação de importância, né? Nos livros dos profetas maiores nós temos Isaías, Jeremias, Ezequiel, por exemplo. E nos livros dos profetas menores nós temos Jonas, Naum, Zacarias, Miqueias, Obadias e outros profetas mais. Essa classificação não é por um tanto, não é pela importância, não, mas é pelo tanto de escritos que ele tem. Então, um livro, por exemplo, de Isaías tem muito mais capítulos do que um livro de Jonas. Jonas são 4 capítulos. Eu vou pregar nos 4 essa noite. Então, é só por isso que Jonas, a classificação é considerada como um profeta menor. O significado do nome Jonas significa pomba. Uma pomba, uma pombinha, né? Aquele bichinho bonitinho que voa, né? E grave isso, você vai entender o porquê que eu estou te falando isso. E Jonas, então, ele era um profeta e ele recebe uma comissão. Ele recebe uma missão do Todo-Poderoso: vá e pregue em Nínive, pregue aos ninivitas. E aí, talvez você vai me perguntar: pastor, mas quem eram os ninivitas? E eu preciso que contextualizar para você entender algumas coisas. Nínive era a capital do Império Assírio e era um dos povos mais temidos e cruéis do mundo antigo. O que você pensar de maldade, os ninivitas, eles eram experts nisso. Se você pensar em algo ruim, uma brutalidade de guerra, de tortura, de destruição de cidades inteiras, de matança sem misericórdia, de tortura de crianças, de mulheres, uma série de barbaridades, os ninivitas faziam isso tranquilamente. Só de ouvir falar no nome deles, as pessoas tremiam de medo. Eles eram cruéis e a crueldade deles era notória a todos os homens. Eu às vezes já ouvi alguns pregadores falando: o israelita não gostava dos ninivitas, é igual o brasileiro com o argentino. Não. A gente tem uma relação amistosa com os nossos irmãos,
Mas nada se compara com a relação dos ninivitas, de Nínive. Até porque, irmãos, isso tudo já foi ressignificado na nossa vida com Gonzalo, o nosso argentino favorito, amém? Então, não tem jeito. Então, não tem como você comparar isso, porque os ninivitas eram cruéis, um povo duro, um povo difícil. E Jonas, ele então é comissionado por Jesus para pregar aos ninivitas. Jonas então é comissionado por Deus Pai para pregar para quem? Para pregar para o seu inimigo. Entenda, escute. Jonas foi comissionado para pregar para o pior tipo de gente que existia na época. Sabe quando você às vezes vê um jornal na televisão e que aparece lá um cara que violentou uma criança, fez uma violência sexual, bateu nessa criança, depois estrangulou, matou, picou a criança, queimou e fez uma série de coisas. Meu irmão, eu não sei quanto a você, mas o meu interior, porque, queridos, eu sou pastor e sou ser humano, porque algumas pessoas acham que pastor não tem sentimento. Tem. E eu sei, e eu compartilho com você, se você olhar e falar assim, meu Deus, essa pessoa aí, não sei como é possível ela ter perdão. E Jonas foi comissionado para pregar para esse tipo de pessoa, o pior de todas, a escória da humanidade. E eu sei que por vezes nós olhamos alguns momentos e falamos assim, não é possível que esse tipo de pessoa tenha perdão. O cara às vezes estuprou crianças, matou velhos, fez uma série de torpezas e de situações e ainda há perdão para eles. Jonas foi comissionado por Jesus a pregar para esse tipo de gente. Porque Jonas era crente, queridos. Quantos aqui são crentes em Cristo Jesus? Digam amém. Que bom. Foi bem menor do que de manhã. Vocês estão mais crentes do que o povo da manhã. O povo da manhã hoje, quando eu perguntei isso, falaram amém embaixo. Eu falei, oxe, que negócio é esse? Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jonas era crente, assim como eu e você. Assim como eu e você, Jonas era crente. Assim como eu e você, Jonas era crente. Jonas sabia quem era Deus. Se você for pegar os textos bíblicos, você vai ver que Jonas, ele declara acerca de Deus e ele tem plena consciência de quem é Deus. Jonas sabia quem era Deus. Se fosse hoje, talvez Jonas frequentasse, e não só frequentasse, pertencesse mesmo literalmente à igreja, como qualquer um de nós, servindo, vindo aos cultos, talvez estivesse no ministério profético, no ministério de louvor, na recepção, talvez estivesse fazendo alguma coisa na igreja, porque Jonas era crente, assim como eu e você somos crentes, amém, queridos? Obrigado. Mas assim como muitos de nós, Jonas ouve o comissionamento de Jesus para pregar ao seu inimigo e se recusa a fazer o que Deus mandou. Talvez por medo. Eu tenho certeza que o medo deve ter chegado, o medo de ser morto, o medo de sofrer tortura, mas além disso, a Bíblia me deixa clara a certeza de que Jonas não queria que aquele povo encontrasse Jesus, Jonas não queria que aquele povo se arrependesse, Jonas não queria, porque para Jonas, o que aquele povo merecia era castigo. Eles erraram, eles pecaram, eles fizeram toda sorte de maldade, eles merecem morrer. Queridos, quantos de nós, por vezes o Senhor nos dá orientações e o Senhor fala conosco e nós nos recusamos a entender o que Deus está falando, porque simplesmente aquilo não cabe no nosso senso de justiça, ou aquilo não faz sentido na nossa mente. Ei, meu querido, eu preciso que você entenda, em nome de Jesus Cristo, o Senhor, o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele manda e nós obedecemos, Ele não precisa nos dar justificativa e nem fazer sentido para aquilo que Ele nos
Deus manda fazer? Porque Ele é Deus. Os ninivitas eram um símbolo do inimigo extremo, do povo mais distante possível de Deus. E ainda assim Deus demonstra misericórdia e oferece uma chance de arrependimento a eles. Mas Jonas, de uma dureza de coração, sabendo quem era Deus, mas não permitindo viver um relacionamento de amor com Deus, Jonas se nega a fazer o que Deus mandou e se mantém distante do amor dele. E é sobre esse tipo de geração que eu quero falar contigo hoje, de uma geração que conhece a Deus, mas não sabe e não vive um relacionamento autêntico com Ele, para entender o que Ele está falando. E eu acho mais engraçado porque Jesus tem senso de humor. Eu sempre falo isso para vocês, irmãos, Jesus tem senso de humor, e o humor do Senhor é muito inteligente. O Senhor está falando sobre um procedimento de uma geração dura, e o Senhor Deus diz: olha, vocês estão esperando um milagre, mas nenhum milagre vai ser dado a não ser o sinal do profeta Jonas, um profeta duvidável em algumas situações em comportamento, crente, mas duvidável em alguns comportamentos. Mas ele pregou aos ninivitas, e os ninivitas se arrependeram. Vocês hoje estão recebendo a palavra de Jesus, diz o Senhor. E eu sou o de Jesus, maior do que Jonas. Os ninivitas se arrependeram, e vocês, uma geração tão dura quanto um coração de Jonas, se recusa a se arrepender. E é sobre isso que eu quero falar contigo nessa noite. Uma geração de crentes que são mais parecidos com Jonas do que com Jesus. Uma geração de crentes que são mais parecidos com Jonas, um profeta crente, mas com um comportamento um tanto quanto controverso. Mas muitos aqui sentados estão se parecendo mais com Jonas do que com Jesus. E eu tenho certeza que Jesus não erra endereço. Se Jesus está fazendo você ouvir essa mensagem, é porque Ele está querendo te chamar a atenção para algo. E eu quero te trazer algumas características dessa geração. Uma geração de Jonas, de crentes que se parecem mais com Jonas do que com Jesus. Eu quero te trazer 6 características, e a primeira característica é que essa geração, suas vontades são as suas regras. Jonas 1, verso de número 3 diz: mas depois de ouvir o comissionamento, Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo para Tarsis. Jonas recebe um comissionamento: vá pregar para esse povo difícil, vai lá. E do ponto em que Jonas estava a Nínive, dava 800 km. E se você estudar um pouquinho de geografia bíblica, você vai ver que Jonas desce para o porto de Jope, pega um navio para Tarsis. Tarsis era um lugar mais distante possível que naquela época um navio conseguia levar alguém. Tarsis ficava para o lado oposto de Nínive, a 3.500 km. Hoje Tarsis seria a costa da Espanha, só para você ter uma noção. E Jonas então, para fazer a sua própria vontade, para satisfazer o seu próprio desejo de não querer pregar a um povo duro e difícil, vai na direção oposta do que Jesus lhe mandou fazer. Talvez você esteja analisando de forma geográfica, mas se você olhar aqui, a questão da geografia vai muito além disso, porque o que Jonas estava ali demonstrando era: eu estou fugindo de tudo aquilo que Jesus está me pedindo, porque a minha vontade
são as minhas regras. Eu faço de acordo com o que eu quero, eu faço de acordo com o que eu desejo. Eu não estou preocupado com a missão, eu estou preocupado com o desejo do meu coração. E o desejo do meu coração é que aquele povo morra e eles não recebam a palavra. Eu não quero saber daquele povo, eu quero saber do meu desejo. Essa geração, como de Jonas, não está preocupado com uma missão, mas ela está preocupada com o seu bem-estar. As suas vontades são que guiam as suas decisões. São a sua vontade. São aquilo que ela quer fazer, são aquilo que ela deseja fazer. Eu quero fazer, o importante é que eu faça. O importante é que eu viva. O importante é que eu queira viver isso. A gente escuta algumas coisas. Tem algumas pessoas que chegam a dizer, se eu faço tal coisa, se isso me faz feliz, não tem problema. Aproveita e coloca debaixo o assinado Satanás. Porque, queridos, preste atenção numa coisa. Se me faz feliz, não quero saber, o importante é o que eu desejo, o importante é o que eu quero. Nós somos uma geração que nós estamos querendo olhar para Jesus e dizer assim, o nosso livre-arbítrio, sou eu que decido, sou eu que quero, sou eu que faço. É a minha vontade, é o meu querer. Entenda uma coisa, eu já te falei isso algumas vezes, o maior oferta de amor que você pode fazer e o maior sacrifício que você pode fazer é entregar o seu processo decisório, o seu livre-arbítrio na mão de Jesus e dizer, Senhor, já não decido mais por mim, mas pela tua vontade. A tua vontade é o que guia a minha vida e não a minha vontade mais, Senhor. Porque a geração de Jonas, suas vontades, suas regras. A geração de Jesus é, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja feita conforme a minha vontade, mas a tua. Qual é a vontade de Jesus? Nós somos uma geração de crentes que achamos que fazemos muitos sacrifícios para Jesus. Pastor, eu faço muito sacrifício para Jesus. Eu venho no culto, pastor, chegar para mim 18h15 é um sacrifício. Ai, que coisa, que sacrifício, pastor. O senhor não sabe o sacrifício que eu faço. É muito difícil chegar aqui. É muito difícil de vir. Não, eu sou crente, eu estou negando a mim mesmo. Meu Deus, como é sacrifício fazer um jejum. Ai, meu Deus. Estou tirando carne e açúcar. Estou fazendo um sacrifício. Isso, aqueles crentes que jejuam. Porque eu não estou nem entrando aqui no mérito dos que não jejuam. Porque esses daí já passaram da vida para a morte há muito tempo. Irmãos, segura aí, porque hoje eu estou empolgado. Então entenda uma coisa. É sacrifício, mas será? Será que realmente você está se sacrificando? Antes de você falar que o seu evangelho e o que você está vivendo com Jesus é algo sacrificial, lembre dos cravos que prenderam Jesus na cruz. Antes de você falar sobre isso, lembre dos profetas que foram esquartejados, foram queimados em praça pública, foram feitos de tocha humana, foram por vezes jogados a leões. Lembrem desses caras antes de você falar que a sua vida hoje é uma vida extremamente sacrificial. Nós somos uma geração que achamos que estamos sacrificando muito. Mas Hebreus, capítulo de número 12, verso de número 4, diz, ei, vocês ainda não lutaram contra o pecado até o sangue. Nenhum de nós aqui, queridos, precisou dar o sangue ainda para não morrer. Abrir mão das suas vontades e dos seus querer é o mínimo que você faz por Jesus Cristo, teu Senhor. Suas vontades não podem ser suas regras, porque se a sua vontade for as suas regras, você vai quebrar a cara. Duro, pastor, essa palavra sim.
Mas eu não posso hoje chegar para você e dizer, não tem problema, faça suas vontades. O importante é que você esteja feliz. O importante não é que você esteja feliz. O importante é que você esteja aparecendo com Jesus. Será que Jesus faria o que você está fazendo? Jesus está aqui mandando você ir para um lado e você está indo para o outro. Jesus está mandando você perdoar e você insiste em não perdoar. Jesus está mandando você abrir mão e você insiste em manter. Cuidado, suas vontades não podem ser as suas regras. Porque como diz o apóstolo Paulo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, e o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo. A sua vontade não pode ser suas regras, mas você precisa se render aos pés do Todo-Poderoso e dizer, Jesus, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Mas a vontade de Jesus vai me levar para lá com o inimigo, ok. A vontade de Jesus vai me levar, talvez, a viver um tempo em que eu desconheço, ok. Mas se Jesus está falando para você ir, vá. Porque se Cristo comigo vai, eu irei. E não temerei, como diz o cântico da harpa cristã. E não temerei, porque comigo Cristo vai. Se Jesus está mandando você ir para Nínive, vá. Porque Nínive vai ser muito melhor do que Tarsis. Segunda característica de uma geração de Jonas, é que essa geração se aproxima de tudo que a distancia de Deus. Diz o texto que Jonas desce, sai de Israel, desce para Tarsis, para Jope. Depois de ele chegar em Jope, no porto em Jope, ele desce para o navio, e depois de descer no navio, ele entra para o porão do navio, e vem uma grande tempestade, e no meio dessa grande tempestade, os marinheiros se revelam, pessoas pagãs, cada um tinha uma crença, cada um tinha um Deus, e diz o verso de número 5, e todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. Entenda uma coisa, talvez você esteja vivendo uma vida em que você está caminhando para longe da vontade de Deus. E quando você está caminhando para longe da vontade de Deus, tudo aquilo que você está se aproximando, está fazendo com que você se distancie de Deus. Preste atenção numa coisa, eu não estou falando aqui que você não possa ter amigos que não professam a mesma fé que você. Eu não estou falando aqui que você tenha que só se relacionar com crente, não é isso que eu estou falando aqui. Mas o que eu estou querendo te dizer é que se você está caminhando em direção ao Todo-Poderoso, quando você se achega a um relacionamento que vai te distanciar de Deus, você olha para esse relacionamento e diz, entre você e Deus eu escolho Deus e não você, relacionamento. Entre os deuses dos outros e o Todo-Poderoso, você fica com o Todo-Poderoso. E você não tem medo de marcar posição. Porque hoje, irmãos, nós estamos vivendo uma geração de crentes que existe o politicamente correto. Não, eu não posso ofender o outro, eu não posso dizer o outro. Ei, meu querido, o outro ele pode até viver o seu paganismo, o outro pode até viver o seu relacionamento com deuses estranhos, mas se esse relacionamento vem impactar a sua vida, você precisa se posicionar e dizer, não, eu não vou caminhar para distante de Deus, eu vou estar diante do Senhor o Todo-Poderoso. Porque como diz 1 João, aquele que quer se constituir amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Jonas começa a relacionar-se com pessoas pagãs, um navio estranho, um porão desconhecido. Às vezes Deus está te mandando você fazer algo e você está indo para outra direção. Às vezes é uma conversa desagradável. Às vezes uma roda de amigos aonde as palavras não glorificam a Deus. Às vezes um clique, uma curtida, uma cantada.
Uma geração que foge de Deus, se apegando a amizades que não professam a Deus, vivendo relacionamentos e situações que levam cada vez para mais longe de Deus, sentam em mesas aonde o Espírito Santo não está sentado. Não é possível, querido, se você está sentando numa mesa aonde a pornografia reina, aonde você está sentando numa mesa aonde as pessoas estão falando mal do irmão, eu preciso te dizer que Jesus não sentou nessa mesa, e quem está sentado na cabeceira dela é Satanás, e se você aí continuar, você vai ceiar com o diabo. E eu sei que não tem como dar glória a Deus nesse momento, porque isso fere, por vezes, a nossa vivência e o nosso cotidiano, mas não é possível mais uma geração que diz ser de Cristo Jesus, mas vive relacionamentos que o distancia de Deus. Não é possível. E aí depois você pergunta: pastor, eu não sei por que a minha vida está afundando. Ah, querido, Provérbios te diz: aquele que acoberta os seus pecados não prosperará. Repara Jonas, sai de Israel, desce para Jope, do Jope desce para o navio, do navio desce para o porão do navio, do porão do navio desce para a barriga do grande peixe nas profundezas da terra, ao ponto dele mesmo dizer: jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Porque quanto mais você caminhar para longe de Deus, mais profundo você estará cavando a sua sepultura. Porque mais próximo do inferno, mais distante de Deus. Mas graças a Deus, porque Jesus te traz essa palavra hoje de alerta, para que você se arrependa e se corrija em nome de Jesus. Terceira característica dessa geração de Jonas: é uma geração que ora com seus lábios, mas mantém a dureza do seu coração. Ora com os lábios, mas mantém a dureza do coração. Começa todo, para que você que não sabe a história, começa todo momento em que o navio está sendo sacudido pela tempestade, e então eles entendem que tem um problema. Como diz a palavra, os filhos das trevas são mais prudentes do que o filho da luz. Diz a palavra. E aqueles marinheiros dizem: ei, tem alguma coisa de errado. O que é isso? Cai até Jonas, e eles olham para Jonas e falam: quem é você? Qual é o teu problema? Qual é a tua parada? E Jonas diz: eu sou o filho, eu sirvo ao Todo-Poderoso, e eu estou fazendo algo que ele não quer que eu faça. Os marinheiros olham para ele e falam assim: aqui não vai dar isso não. O que a gente faz contigo? Jonas diz: pode me jogar no mar. Jonas é jogado no mar, o grande peixe engole Jonas. E Jonas passa ali 3 dias na barriga do grande peixe e vai até as profundezas dos mares. E lá dentro Jonas faz uma oração: quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Repare que Jonas tem uma experiência de profunda reflexão, mas continua a viver a sua mediocridade de coração. Jonas, ele tem um momento de reflexão e ele diz: eu sei, eu errei. Aliás, ele nem fala isso. Ele diz: eu sei da dificuldade aqui, mas Jonas faz, está tudo bem. Jonas faz uma oração religiosa. Olha a oração de Jonas no capítulo de número 2, você vai ver, Jonas fala tudo aquilo que a religião quer ouvir. Ei, querido, presta atenção numa coisa: Jesus não está preocupado com uma religião, aliás, com uma oração formal. Jesus não está preocupado com o seu dogma religioso, com o seu procedimento religioso, não. Não. No entanto, que o próprio Cristo diz em Mateus capítulo de número 15: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Em vão me adoram. Jonas, ele não se arrepende, ele se justifica. E eu sempre digo que aquele que é rápido em se justificar é péssimo em arrependimento.
Quem é rápido em se justificar é péssimo em se arrepender. E não há mudança sem comportamento. Não há mudança de comportamento sem um verdadeiro arrependimento. Não há arrependimento na oração de Jonas, há um remorso. Olha a oração. Olha a oração. Jonas chega ao ponto de atribuir culpa a Deus. É por sua causa. É por tua causa, Deus, que eu estou aqui. É por tua causa, Deus. Tu me lançastes fora da tua presença. Tu me lançastes ao profundo do mar. Ele atribui a Deus e em nenhum momento ele olha e ele diz: errei, eu pequei. Não. Mas ele tenta se justificar. Essa geração é uma geração que ora, é crente, vem para a igreja, mas se justifica e justifica seu comportamento. Não há mudança, e ainda passa momentos difíceis, atribui culpa a Deus. Não, a culpa é sua, porque o que você precisa é de arrependimento, porque Salmo de número 51, versículo de número 17 diz: o sacrifício que Jesus deseja é um espírito quebrantado, e Ele não rejeitará um coração humilde e arrependido. O que você precisa não é de mais desculpas, mas é se render aos pés de Jesus e se arrepender de tudo aquilo que você está vivendo. Uma geração que me honra com seus lábios, mas mantém a dureza do seu coração. Uma geração que continua mantendo o seu erro. Queridos, entenda uma coisa: todos nós pecamos. Só que entenda uma coisa: pecado na nossa vida não é mais um estilo de vida, mas é um acidente de percurso. Nós pecamos como um acidente. Ninguém bate o carro toda hora, ninguém cai toda hora, ninguém tropeça toda hora, não. Mas tem pessoas que querem viver uma vida com a dureza do seu coração, quer manter o seu estilo de vida pecaminoso, algo que a Bíblia não projeta, algo que a Bíblia não aprova, algo que a Bíblia não acerta, pelo contrário, condena e diz que não é dessa forma. Mas você insiste em manter? Porque você às vezes não quer se render a Jesus. O problema dessa geração é uma geração que não quer se render a Jesus, quer estar próxima de Jesus, mas não quer permitir que Jesus transforme o seu coração. Jesus não está preocupado se você é batista, metodista, assembleiano, indígenas, comunidade, parede preta, tradicional, renovado. Jesus não está preocupado com isso não. O que Jesus está preocupado é que você tenha um coração rendido a Ele, e que em relacionamento com Ele, você se pareça cada vez mais com Ele, porque é assim desde a criação: façamos um homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Jesus não quer que você esteja parecendo com uma religião. Jesus quer que você esteja parecendo com Ele. Se renda a Jesus. Quarto ponto: essa geração de Jonas é uma geração rica, mas é uma geração pobre de propósito. O texto bíblico diz que então Jonas ora, e nessa oração religiosa dele, o Senhor deu a ele uma segunda chance. Na verdade, o Senhor não dá nenhuma segunda chance, porque a chance aqui de Jonas já foi muitas. Jonas entra num navio, as pessoas não matam ele. Primeira chance já de Jonas, um navio pagão e estranho. Jonas é jogado no mar e não se afoga. Segunda chance de Jonas. Terceira chance que seja. O grande peixe o engole e ele não é digerido. Outra chance que Deus está dando a Jonas.
o peixe o vomita agora em terra firme. E ele não morre, porque Deus estava dando mais chances a Jonas. E o Senhor diz a Jonas: vá à grande cidade. O Senhor diz novamente a ele, a Nínive, e pregue contra a mensagem que eu vou dar a você. Deus dá mais chances a Jonas. Não pela oração dele, não, mas pela bondade do coração do Senhor em tratar com Jonas. Mas Jonas continua com seu coração sem propósito, sabe por quê? Porque Jonas continua odiando Nínive. Jonas continua odiando aquelas pessoas. E parece até que Jonas sabota a própria mensagem. Se você for ver, queridos, ele prega uma mensagem em praticamente 5 palavras e ele diz: Nínive, se arrependam, porque senão em 40 dias vocês vão morrer. Queridos, Deus falou para Jonas que ia matar a Nínive em 40 dias, sim ou não? Vai, me ajuda. Ninguém responde mais, né? É não mesmo, irmãos. Sim ou não, irmãos? Não, obrigado, não. Jonas, o Senhor não fala isso para Jonas, mas sabe por que Jonas exterioriza isso e traz isso? Porque esse era o desejo do coração dele, que esse povo morra. Se Deus não deu um prazo para esse povo, eu vou dar um prazo para eles. Jonas prega, mas prega pela motivação errada. E entenda uma coisa: fazer a coisa certa pela motivação errada não é o que Deus quer para a sua vida, não. A sua motivação precisa estar alinhado com a coisa certa. Jonas ainda continua com ódio, Jonas prega com ódio. Ele mesmo sabota a própria mensagem. Essa geração de Jonas, ela é caracterizada por uma vida de fazer as coisas, mas sem saber o motivo pelo qual está fazendo. Uma geração pobre de propósito, e uma geração que se assemelha à igreja de Laodiceia. Quando o Senhor diz lá em Apocalipse: você está rico, veja, você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece que é um miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Uma geração que quer que o Senhor abençoe os seus negócios, mas os seus negócios não abençoam o reino. Uma geração que quer a plataforma, que quer um microfone, que quer falar para todo mundo, mas não se preocupa com o coração daquele que está quebrantado e contrito. Uma geração que tem muito conhecimento e muita habilidade, mas isso não se transforma em fazer diferença na vida de pessoas. Como a geração de Jonas, que recebeu várias chances, que conhecia Deus e que tinha tudo isso, ele não consegue seguir uma ordem e cumprir um comando, porque o egoísmo dele o torna pobre. Ele tem muito, mas ele não desfaz isso. Ele tem muito e ele não compartilha, e ele se torna pobre de propósito. Torna pobre de propósito. Uma geração que não sabe por que está vivendo. O porquê que eu canto, o porquê que eu adoro, o porquê que eu trabalho, o porquê que eu sirvo, o que eu estou fazendo. Uma geração que não sabe o propósito que tem na vida. Está ganhando dinheiro para quê? Para ficar rico. Se você morrer agora, pessoas vão ficar com o seu dinheiro. E se duvidar, ainda vão se matar por causa do seu dinheiro. Pastor, é errado eu ter dinheiro? Não, não é errado. Mas seu dinheiro está servindo a alguma coisa? Tem propósito? Se não tem, você é uma geração rica, mas pobre de propósito. Jesus está te dando uma empresa. Essa empresa serve ao reino? As suas habilidades servem a Jesus? Você tem propósito? Se não tem propósito, você vai continuar querendo fazer a coisa certa pela motivação errada. Tome cuidado com isso. Quinta e penúltima característica, e eu caminho para o final. Essa geração de Jonas é uma geração marcada pela imaturidade emocional e espiritual. Diz o texto que Jonas prega uma mensagem que ele mesmo quase que praticamente sabota. E o que eu acho mais interessante aqui é que toda a cidade de Nínive se arrepende. O rei chama um jejum
e diz: todos agora entrem em jejum. Criança, homens, mulheres, velhos, jovens, novos, todos, animais, até as vacas, diz o texto, que até as vacas ficaram em jejum. E o rei de Nínive diz: pode ser que Deus tenha misericórdia de nós e perdoe os nossos pecados. E diz o texto que Deus teve misericórdia e aceitou o sacrifício daquele povo. Só que preste atenção numa coisa: a palavra de Deus, ela é ouvida por mais de 120 mil pessoas e eles se arrependem. E diz o texto no capítulo de número 4, verso de número 1, e Jonas fica profundamente descontente com isso e enfurece. Jonas tem uma imaturidade emocional e espiritual ao ponto de ficar bravo porque pessoas estão se arrependendo. Essa é uma geração imatura emocional e espiritualmente, porque esquece da misericórdia que recebeu. Deus deu chance, Deus deu várias chances a Jonas, e ainda assim, ele fica bravo com a chance que os ninivitas recebem. Entenda uma coisa: esse livro não se concentra exatamente nas palavras do profeta. Diferentemente de todos os livros proféticos da Bíblia, onde os profetas traziam mensagem de Deus e falavam ao povo, e tem escritos proféticos falando, esse livro mostra uma história subversiva de um profeta que se ressente de Deus por amar seus inimigos. Esse livro profético relata não que Deus fala ao povo de Nínive, mas o coração de um profeta imaturo, porque nesse contexto Deus não estava apenas buscando uma nação ímpia, mas Deus estava tratando o coração de um profeta mimado e imaturo. Um profeta mimado e imaturo ao ponto dele ficar irado. Ele fica irado. E o Senhor pergunta: Jonas, você tem alguma razão para você estar furioso desse jeito? E o texto bíblico diz que Jonas sobe depois que ele prega para a colina, para o alto da colina, e fica olhando e falando: vai que os ninivitas façam alguma coisa de errado e Deus manda um fogo e mata todo mundo. Só que isso não acontece. Deus manda uma plantinha nascer, uma árvore, e essa árvore nasce. De um dia para o outro essa árvore nasce. E da mesma forma que essa árvore nasce, vem um bicho no dia seguinte, e essa árvore fazia sombra para Jonas. Jonas estava de camarote esperando cair fogo do céu, qual foi com Sodoma e Gomorra, e matar os ninivitas tudo. Só que não acontece. A plantinha que fazia sombra de Jonas, vem uma lagartinha e come ela, e mata e acaba com a plantinha. E Jonas se enfurece pela planta. E de novo Jonas se enfurece. Preste atenção, uma geração imatura, que quando as coisas não saem da forma como queremos, ficamos bravinhos, irritadinhos. Quantos de nós aqui agimos como menino, quando algo não sai da nossa forma, nós ficamos raivosos? Às vezes o nosso carro quebra, às vezes nós não passamos na quarta, quinta vez no concurso, o nosso nome não entra numa lista. Talvez o nosso marido não fez o que a gente queria, nossa esposa não fez o que a gente queria, talvez as coisas não acontecem da forma como nós desejávamos, e nós ficamos raivosos. Talvez nós apresentamos uma expectativa e aquilo não acontece, e nós falamos como Jonas: queremos morrer, queremos desistir, queremos largar do ministério, porque às vezes as coisas não saem da forma como nós desejamos. Mas Deus diz a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa de uma planta?
E Jonas responde: sim, eu tenho. Estou furioso ao ponto de eu querer morrer. Uma geração imatura, que não sabe ser tratada pelo Espírito Santo. E esse livro de Jonas, a tradição judaica atribui a Jonas como autor. E de fato deve ser. Sabe por quê? Porque um livro de Jonas termina sem pé, sem cabeça. Que é uma característica dessa geração que é uma geração imatura, emocional e espiritual, que é deixar as coisas pela metade e não concluir a missão que Deus lhe deu. A forma como o livro de Jonas termina dá indicativo claro que ele mesmo seja o autor, porque é uma geração inconstante que não conclui a missão recebida do Altíssimo. Eu sei que está doendo, eu sei, mas vai te fazer bem, porque o Senhor não está preocupado, escute isso, meu querido, Deus não está preocupado com o seu bem-estar. Eu preciso que falar isso, porque tem uma geração de crentes que estão vivendo o cristianismo, achando que Deus está preocupado em te dar uma casa no condomínio, fazer você passar num concurso público e ter estabilidade financeira. Deus não está preocupado com isso não, queridos. O foco de Deus não é te tornar rico. O foco de Deus é te tornar semelhante a Ele. O foco de Deus é fazer com que você cresça em graça e em conhecimento. O foco de Deus é que seja menos de nós e mais dele. E todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Isso é consequência. Isso é consequência. E sexta e última característica. Essa geração valoriza o supérfluo e despreza o importante. O Senhor olha para Jonas e diz: você tem pena de uma planta que você não podou e nem fez ela crescer. Ela nasceu numa noite e morreu na outra noite. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda. E além de muitos rebanhos, não deveria eu ter misericórdia dessa grande cidade? Essa geração faz questão de coisas minúsculas. Briga porque um irmão não deu a parte do Senhor. Briga porque a sua vontade não foi feita. Briga porque às vezes ela quer que as coisas sejam feitas de um jeito e foram feitas de uma forma completamente diferente. Essa pessoa, eles não valorizam o que é importante. Irmãos, eu vi essa semana lástima. Isso é uma lástima para o Evangelho de Cristo Jesus. Um pastor de uma renomada igreja, de uma grande denominação, brigando com os seus pastores, porque eles usam barba. Pasmem os senhores. Uma geração que valoriza o supérfluo. O que é uma barba diante de um coração contaminado no altar, queridos? Valoriza o supérfluo e despreza o importante. E a gente está preocupado com a barba do pastor, enquanto tem pessoas morrendo sem conhecer Jesus. Valoriza o supérfluo e despreza o importante. O nome de Jonas, eu não sei se você lembra do início, quando eu te falei, o nome de Jonas é pomba. Pomba é um dos símbolos do Espírito Santo. O Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Consolador, aquele que está junto. Mas Jonas não faz menção do nome dele. Despreza o nome. Desconsidera o agir do Espírito Santo. Cristo, no próprio capítulo, onde ele trata da geração, no capítulo número 11, ele diz para os fariseus: vocês fariseus limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de maldade e imundícia. É uma geração que se preocupa com o que é supérfluo, mas não com o que é importante. Essa geração, irmãos, entenda uma coisa. Eu concluo te falando isso. Essa geração não precisa de milagres. Essa geração de Jonas não precisa de milagres. Essa geração de Jonas precisa de arrependimento. Essa geração de Jonas não precisa
de mais manifestação da glória, mas precisa de um arrebatamento do seu coração e um quebrantamento da sua alma, porque sem arrependimento a condenação para essa geração é certa. E o próprio Cristo diz: olha, vocês que não se arrependem, os próprios ninivitas vão condenar vocês, porque Jonas não quis pregar e o povo se arrependeu. Jesus Cristo veio e o povo desprezou. Jesus, ao falar à multidão, ele faz o contraste entre ele e Jonas, dizendo que Jonas era profeta e que mesmo dessa forma meio duvidosa, levou a mensagem e pela graça as pessoas se converteram. Mas muitos de nós ouviram a mensagem do maior de todos, de Cristo Jesus, e não quer se arrepender. Como diz o próprio Senhor em Mateus capítulo de número 3, essa geração não precisa de milagres, essa geração precisa demonstrar frutos dignos de um verdadeiro arrependimento. Fiquemos de pé em nome de Jesus.